Eu vou procurar ser bastante sucinto para justamente a gente ter a oportunidade de refletir algumas ideias, alguns tópicos, Raoni. Eu separei aqui alguns slides mais específicos para a gente começar a conversar. Eu inicio aqui apenas complementando alguns dados da Bianca e da Júlia, né? A minha intenção aqui não é mostrar tamanho de mercado, mas mostrar a relação entre o tamanho de mercado em hair care versus skin care. Então, nós estamos falando aí de 6 vezes. Me perdoe aqui o dado ser mais antigo, mas eu imagino que ainda estamos trabalhando numa ordem aí de 6 vezes tamanho de mercado em cabelos versus a pele, né? E quando abordamos, e isso é mais para direcionar a nossa conversa, então eu trago como prioridade falar um pouco de cabelos e falar um pouco de cabelos dentro desse universo de cabelo afroétnico. A gente tem que relembrar a Madame Walker, né? Nós estamos falando aí da década de 50, e por incrível que pareça, a tecnologia que usada na década de 50, não é? Foi exatamente palavras já utilizadas aqui hoje, né? Forçado a buscar soluções caseiras. Então, nós ainda continuamos, né, em pleno século XXI, buscando soluções caseiras para um público que merece uma atenção, que merece uma qualidade melhor daquilo que é colocado à disposição para o seu dia a dia, né? Então, se nós assistirmos exatamente esse filme se reflete ainda hoje nos dias atuais, né? Nós ainda temos diversas situações onde os consumidores são expostos a produtos que não atendem às suas necessidades. Então, falando especificamente aqui, né, de cabelo afroétnico, é importante relembrar, né, que nós estamos falando de uma estrutura 100% praticamente de estrutura ortocórtex, é essa estrutura que caracteriza o ondulamento, o encaracolamento da fibra capilar, e por essa razão requer uma atenção específica para as tecnologias e para os ingredientes que são aplicados para esta finalidade. Então, por ser uma estrutura bastante menos compactada e com bastante vacâncias em seu interior, em seu córtex, não é? Nós precisamos de alguns vetores mais direcionais justamente para que estes ingredientes possam atingir o alvo necessário, que é justamente as proteínas fibrosas, né, o que forma o microfilamento da fibra capilar, por ele ter um baixo teor de enxofre. Então, se a gente faz aqui uma análise entre entre os 3 tipos de cabelos, nós vamos observar claramente que as proteínas fibrosas têm baixo teor de enxofre, justamente aonde determina a integridade, a propriedade física da fibra, e a matriz cortical é que é rica em enxofre. E aqui nós temos o nosso primeiro pecado, né, que é trabalhar com soluções cáusticas para o processo de transformação capilar. E essa aplicação de soluções cáusticas é justamente os perigos, né, os perigos que ocorrem diariamente nos processos de aplicação. E por esse efeito cáustico corroer exatamente, não é, a matriz cortical, onde está a maior quantidade de enxofre, é onde nós assistimos efetivamente a falta ainda de soluções para esta finalidade, né? É bom ressaltar e é bom informar que tecnologias de medidas avançaram muito mais rapidamente do que as soluções encontradas hoje nas glândulas e etc, né? Então, nós temos ainda uma falta muito grande de literaturas e, assim mesmo, de investigação mais focado nesta aplicação específica para o público étnico, né? Muito bem, aqui a gente traz algumas soluções instrumentais, mas o que eu quero chamar a atenção é exatamente esse novo método, né, que faz avaliação do grau de emaranhamento das fibras enquanto dorme, né? Então, aqui você tem um equipamento específico que simula o vai e vem da cabeça ao longo do sono, e você consegue fazer uma medida deste grau esse grau de emaranhamento, buscando exatamente soluções
para esse tipo de estrutura, né? Um outro fenômeno bastante importante é o acúmulo e a deposição de produtos, exatamente dado a estrutura e o formato do cabelo mais encaracolado, né? Então, aqui é uma forma de você medir esse acúmulo de produto, que muitas vezes se busca exatamente isso, entregar os ingredientes ativos no alvo, que é justamente ultrapassar aquelas vacâncias de córtex e atingir as macrofibrilas, e isso é um desafio para os formuladores, e muitas vezes tem que fazer uso em excesso de ingredientes. Então, pessoal, mais alguns dados mais reflexivos, eu sei que a gente vai estar discutindo isso no painel. Outro efeito bastante importante é estudar exatamente a manutenção dos penteados ou o efeito hidrofóbico da aplicação destes produtos. E aqui, não tomando tanto tempo, Raoni, mas a gente precisa falar sobre esse tema, né? Que é justamente essa questão de buscar soluções caseiras. Então, aqui a gente vê exatamente a irresponsabilidade nesse processo de desenvolvimento e aplicação, né? Então, é necessário entender qual é a finalidade do produto, é necessário entender a ciência da pele e do cabelo, conhecimento sobre o dossiê, ou seja, eu posso aplicar esse produto para esta finalidade, não é? Então, nós assistimos aqui exatamente um destes cenários, que é esta compatibilidade química para diferentes modos de uso de produtos, né? Então, especificamente, aqui a gente encontra um público bastante envolvido nesse contexto. Então, eu preciso dizer a vocês que, nesse momento, está sendo executado, está sendo avaliado, né, as pomadas dentro dos critérios de PCLP, dentro dos critérios de estrutura de epiocular, né, que são 2 métodos que estão sendo avaliados para estudar o efeito grave de irritação ocular decorrentes da aplicação desses produtos. Eu trouxe apenas esse tema aqui para mostrar a vocês e exemplificar as razões, né, e o contexto exatamente de estarmos aqui hoje discutindo uma das áreas de maior excelência e preocupação de todos nós. Falando um pouquinho aqui do universo de pele, sendo também bastante breve, né, a gente assiste aí nos últimos anos essa procura do conceito para todos os tipos de pele. A gente tem que dizer que tratamos a pele como o maior órgão do corpo humano, ou seja, por ser um órgão do corpo humano, somos todos iguais, é uma estrutura igual, mas sim, existem especificidades. Então, como já abordado pela Bianca e pela Júlia, eu vou mostrar aqui alguns dados também estruturais, mas é importante salientar também que temos um painel bastante diverso. Esse painel é justamente buscando atender a finalidade de investigações e avaliações mais específicas, mas, infelizmente, a gente ainda não assistimos no nosso cotidiano uma procura mais específica para produtos destinados à pele negra, né? Mas é importante ressaltar, existem as ferramentas e existe viabilidade para estes estudos. Como já comentado, dentro desse universo de pele negra, claro, a acne, o eczema, as desordens pigmentárias e a dermatite seborreica é o que mais acomete essa população. E é justamente nesse contexto que ainda, sim, existe a falta de produtos, existem ainda falta de estudos e um olhar mais diferenciado, né? Ou seja, quando falamos de pele negra, né, nós temos aí uma microflora de superfície de pele já bastante estudada, maior densidade de Propionibacterium acnes, mais bactérias aeróbias, mais Candida albicans. Infelizmente, né, dado aqui, fizemos um estudo recente de comedogenicidade, um painel de 35 participantes, 11 apresentaram efeitos de acnogenicidade, né? Ou seja, as nossas fórmulas ainda não estão totalmente preparadas. Aqui mais alguns dados, só para complementar, né? Mais camadas de células no estrato córneo, isso significa, então, mais descamação. Mais descamação significa necessidade de produtos com a finalidade de hidratação, mas sempre observando o efeito oclusivo, né, dado todo esse contexto das glândulas sebáceas já aqui colocado, né?
É importante falar sobre a razão do fotoenvelhecimento, então aqui dados de literatura mostram sim que ao longo da maturidade da pele a gente vai tendo uma perda maior, né, da estrutura mecânica da pele de fototipos mais claros, fototipos mais escuros, preservando essa estrutura natural da pele. E aqui sim, existe mais alguns dados, pessoal, me desculpa a rapidez, mas eu quero deixar o tempo para a gente poder abordar temas mais do cotidiano de vocês, né? Mas aqui existem aqui mais alguns dados para que vocês possam consultar posteriormente. Eu preciso apenas partir para um último slide aqui. Eu estou apresentando aqui técnicas biométricas que são utilizadas para esse contexto, de estudar descamação, hidratação, perda de água transepidérmica. A Bianca também mostrou os mapas hídrico, mapa de oleosidade. Estas são soluções bastante interessantes para o cotidiano do desenvolvimento do produto. Foi abordado exatamente, né, essa necessidade de apresentar, de conversar com a cor da pele, né? Então as maquiagens hoje sim é um olhar bastante procurado, e utilizamos aí análise de imagens, ferramentas e softwares que faz todo esse processo de procurar e de analisar a harmonização da tonalidade da pele, né? Então, ou seja, ferramentas especificamente destinadas para evoluir com o desenvolvimento dos produtos. Pessoal, para finalizar, sim, é importante ressaltar aqui as questões relacionadas às glândulas. Efetivamente, a glândula apócrina é a que nós temos uma maior especificidade dentro do público negro, né? E aqui, sim, exige um desenvolvimento de antiperspirantes e desodorantes voltado a esta finalidade, dado as diferenças específicas. Aone, é mais para colocar dentro todos aqui na mesma página, como já falado, e eu fico à disposição para a gente iniciar o debate. Perfeito. E obrigado, Adriano. Obrigado mesmo, viu, por tanta informação de forma tão curta, porque foi incrível, foi uma aula e eu queria realmente te agradecer e eu acho isso muito importante para a gente começar, não só o nosso debate, mas seguir no debate de forma qualificada, porque um dos pontos mais importantes, e eu já passo a palavra para vocês, é de fato a gente entender se na ciência a gente já entendeu que a estrutura da pele é diferente porque tamanha teimosia em criar produtos para todas as peles. Então isso é um ponto importante. Então eu queria pedir a gentileza da Nai poder se apresentar, depois o Adriano, falar quem vocês são na fila do pão e a gente já começa a nossa conversa aqui. E aos amigos que estão nos vendo, qualquer dúvida que vocês quiserem, por favor, manda pra gente aqui que a gente põe em pauta. Nai, quem que é você na fila do pão? Conta pra gente. Legal. Bom, gente, bom dia. Muito obrigada por esse convite de novo, por poder participar, de falar de beleza antirracista. Eu acho que essa pauta é uma pauta muito importante, então eu fico muito feliz, né, de poder dar minha contribuição aqui também, da gente comentar as dores, né, desse mercado e falar um pouquinho de mim. Então, eu sou a Nayara, eu trabalho bastante com inovação de produtos e de projetos. Sou atualmente gerente de uma indústria terceirista que faz marca própria e faz também produtos, né, terceirizados. E o desenvolvimento tem sido aqui um dos meus maiores pilares aqui durante esses últimos anos, desenvolvendo produtos para todos os tipos de pele, mas também já vivi muito as dores da gente desenvolver produto para pele negra. Então, esse mercado é um mercado que precisa de mais atenção, precisa de mais carinho, de mais foco, de mais dedicação. Então, estou aí com vocês nessa luta para a gente melhorar esse pilar que está precisando crescer aí. Perfeito. E seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada. Adriano, agora, por favor, se apresente pra gente. Bom, eu quis economizar o tempo, Raul, para a gente adressar aí todas digamos, né, as dúvidas e inquietudes de todos, né? Mas eu sou Adriano, eu sou químico de formação, sou fundador aqui do Grupo Cosmoscience e atuamos efetivamente na avaliação de segurança e eficácia de produtos cosméticos.
Perfeito, gente. Então, eu fico muito feliz que, de fato, estamos muito bem acompanhados. E, gente, eu queria fazer uma pergunta combo aqui, pegando uma pergunta da Fabiana e trazendo um ponto também que eu acho importante para a gente começar a colocar muito chão, né, como a gente tem colocado, nessa relação do por que não estamos fazendo, né? Eu acho que isso é importante. Então, eu queria jogar já na mesa para vocês a minha mania de fazer perguntas combos, tá? Então, primeiro, vou fazer a pergunta da Fabiana e depois eu vou só incluir um ponto aqui que eu acho importante a gente colocar em pauta também. Fabiana, muito simpaticamente, fala: bom dia a todos os especialistas. Qual seria a aposta mais interessante em relação a ativos, tanto para pele quanto para cabelos? Alguma sugestão? E aí eu queria colocar um outro ponto também, que é dois pontos. Qual que é o grande desafio da gente criar produtos para pele negra? A gente está falando numa disrupção divina, ou é basicamente entender como o Adriano trouxe, como a DSM trouxe, como a Nai também trouxe nos podcasts, entender o rolê que a gente está fazendo? E quais são os principais claims que a gente pode trabalhar enquanto oportunidade e o consumidor pode esperar que a gente vai propor para eles? Nossa, eu joguei um monte de coisa aqui, gente. Desculpa, tá? Se vocês quiserem fragmentar, fique à vontade. Eu acho que, assim, a gente pode começar pela pergunta da Fabiana, que tem até um dado, né, muito interessante, que ele fala o seguinte, que 70% das mulheres negras, elas estão insatisfeitas com as maquiagens brasileiras, né? Por quê? Por que elas estão insatisfeitas? Primeiro, porque apresenta uma baixa performance e não apresenta uma paleta de cores adequadas às peles das pessoas, né? Em relação ao skincare, a mesma coisa, porque deixam as peles mais oleosas, né? E aí, quando a gente entra nessa segunda pergunta que você fez, dos desafios, a gente tem um grande desafio, porque, como a gente começou falando aqui, as peles negras, elas tendem a ser mais oleosas, a ter mais mancha, a ser uma pele com mais acne, foliculite, né? Até pela própria pigmentação. Então, eu acho que o desafio começa pela escolha dos próprios ativos que precisam conseguir contribuir para que a gente não tenha esse tipo de don'ts aí nesses produtos, né? As pessoas não querem investir dinheiro para que elas tenham produtos que não trazem os benefícios necessários para elas. E aí, até pegando um pouquinho do que o Adriano falou, eu acho que é muito importante a gente ter a questão dos testes de eficácia com um painel muito focado para esse tipo de pele, para esse tipo de cabelo. Hoje a gente viu, né, a gente pode ver que a gente começou com algumas tendências muito importantes e relevantes de terem sido lançados desde o ano passado para cá produtos de linhas capilares que foram desenvolvidas a partir da curvatura do cabelo, né? Então, a gente está ainda num movimento muito pequeno, mas eu vejo uma luz no fim do túnel crescendo para esse tipo de mudança estrutural aqui no nosso meio cosmético. Eu acho que a relação de ativos é super importante para definir o tipo de produto para pele negra, para cabelo. Paletas de maquiagem, eu acho que é uma força que a gente pode ter, visto que hoje 56% da população é de pele preta, então falta aí muita oportunidade para os consumidores adquirirem produtos hoje no Brasil. Eu acho que as marcas precisam investir mais nesse tipo de produto e focar também nos desenvolvimentos visando essas dores que eu comentei. Não sei se eu consegui responder tudo, mas acho que eu fiz um combo aí dessas fotos. Sim, foi incrível, perfeito. Adriano. Sem dúvida, Nayara. O que a gente observa, Rony, é que algumas soluções tecnológicas elas já foram apresentadas ao longo de algumas décadas, né? Quando eu comentei aqui sobre a questão da transformação capilar, é importante dizer que algumas soluções estão engavetadas. E a gente sempre, né, se depara com as questões mais regulatórias e que muitas vezes
acabam, por algumas outras influências, algumas tecnologias elas não avançam, né? Nós estamos falando aqui de soluções, digamos, né, enzimáticas, soluções ácidas, para essa finalidade de moldar, de alisar cabelos, por exemplo, né? E que ficaram e que estão aí paradas, né, em curso. A gente acabou de assistimos aí há 2 meses essa demanda de vigilância sanitária relativo às pomadas, justamente, ou seja, nós não está havendo investimento devido, né, para aquelas necessidades que já são conhecidas, né? Então, o trançar cabelos, novamente, é uma prática de décadas, né? Ou seja, o próprio fabricante, nós temos um grande mercado disso. Se a gente for observar, o próprio fabricante deveria estar publicando estudos, investindo um pouco mais em pesquisa. Então, para se preparar para esse evento de hoje, todos os palestrantes aqui certamente realizou algum levantamento bibliográfico e a gente fica realmente muito triste em não encontrar trabalhos e pesquisas mais robustas. Normalmente são bastante direcionadas e com um N experimental muito pequeno, mais relativa à publicidade, à propaganda de alguma outra molécula e etc. Então, a gente precisa realmente assim, de uma advertência, né? Então, um evento como esse realmente vai chamar a atenção, colocar ou engajar as pessoas para que a gente consiga, né, desenvolver alguma política, alguma forma para que a gente coloque, né, disponibilize a todos informações mais saudáveis. Então, assim, em relação a ingredientes, né? Então, voltando um pouquinho, de fato, falar de todos os tipos de pele não é adequado, né? Então, estamos falando de 5 componentes graxos, então insistimos ainda em utilizar aqueles mesmos álcoois graxos de sempre, etc. Soluções existem, precisa sim direcionar e aplicar de maneira mais assertiva. Perfeito. E eu vou fazer uma outra pergunta aqui do nosso público, da Fabiana também, que eu também vou aproveitar isso para complementar e trazer um ponto em relação à dinâmica de inovação. Quais seria uma pergunta específica para o Adriano e eu vou fazer uma pergunta também para a Nay em relação a isso. Quais seriam os testes mais importantes para produtos ricos em tensoativos, como espuma facial? Faz sentido fazer testes de citotoxicidade? E ela já pede aqui o teu e-mail, se você nos permitir, a gente passa para ela também. E, Nay, eu queria muito também já pegar esse gancho da relação dos testes, que é uma das coisas que eu percebo que, puxa, se estamos num mercado que a gente tem tecnologia para fazer neurocosmético, qual a dificuldade da gente sair de hidratante? Existe no processo de inovação, né, a gente já fez um podcast, por isso que eu estou te fazendo essa pergunta, e foi incrível que a gente conversou. Existe algum processo de inovação que você sente que ainda faz com que desafios abstratos não permitam que a gente pense em inovação de fato? Legal. Foi claro, gente? Já, a respeito à citotoxicidade, faz total sentido, estamos falando de soluções dissuasivas. Importante ressaltar que a pele negra, então, ela tem muito mais camadas de estratocorne. Apesar da sua coesão, né, você tem um desprendimento bastante importante. Então, nesse processo de limpeza, sim, merece uma atenção em termos de suavidade, em termos de checar se esse processo disruptivo poderia expor as camadas mais profundas, sim, a processos inflamatórios, processos de exposição. Então, é importante fazer a citotoxicidade acompanhado, né, do estudo de barreira cutânea. Vamos avaliar a perda de água transepidérmica, tá, para uma melhor solução. Legal. Bom, em relação à pergunta que você fez, né, desse movimento de inovação, eu acho que
tem toda uma questão cultural antes, né? Como até a gente já tinha comentado, né? Outros podcasts também tinham sido feitos esses comentários. O Brasil, ele ainda é um país racista, até por isso que a gente está aqui falando, né, de beleza antirracista. Então, tem uma questão cultural, estrutural, de que se começou lá atrás e ainda hoje é feito muito produto para todos os tipos de pele, muitos produtos feitos para peles, né, para cabelos claros, para peles claras. Quando a gente olha, por exemplo, uma paleta de cores, de corretivos, de pó, de base, a gente vê uma cor para pele negra e uma gama de cores, até pode ser um pouco menor, mas até mais abrangente, para os tons de peles mais claros ou mais claros, geralmente. Então, a gente vê que o mercado hoje, ele se posiciona, apesar de não ser isso, mas o mercado posiciona produtos para pele e para pele negra e para cabelos crespos como sendo um nicho, sendo que hoje a gente é mais da metade da população, né? Eu acho que dentro desse pilar de inovação, o que falta é as empresas olharem para esse tipo de público e entender a oportunidade, porque isso está permeado em diversas classes sociais. Pode ser, obviamente, que a gente tem uma classe social mais dominante, mas eu acho que tem muito espaço para trabalhar esse tipo, né, de produto. Quando a gente viu, até estava lendo aqui também os comentários aqui do nosso chat, falando da questão das pomadas, né? Das pomadas que agora, né, foram banidas de venda, né? Tá aí, eu acho, uma grande oportunidade de inovação para que a gente faça outros produtos, né, exatamente para esse público. Tem muita gente hoje, muitas mulheres que trançam seus cabelos, que precisam de produtos assim. Só que a inovação, eu vejo que ela não tem que partir necessariamente do produto. Eu acho que a inovação, ela é um pilar super importante, que ela parte de publicidades, de modelos, de pessoas que sejam representativas da comunicação que a gente está colocando para aquele público. As pessoas têm que se sentir também representadas. Eu acho que isso faz totalmente parte desse movimento que quer ser engrenado. Então, quando a gente fala que a gente quer fazer produto para pele negra, não é só a gente fazer um produto desenvolvido para pele negra, para cabelo negro, sendo que a gente não tem, a pessoa precisa sentir um fit cultural com aquela empresa, com a comunicação que ela traz. Então, eu acho que tem todo um envoltório aí para que a gente faça esse movimento de inovação. A inovação não pode ser só um produto, a inovação não pode ser só uma comunicação. Eu acho que a inovação deve englobar todos esses pontos. Perfeito. E eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, assim, agora eu vou fazer uma pergunta como pessoa leiga que sou, mas tio de sala de aula. Porque eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente fala no fluxo, né, de pensar inovação. O claim que a gente cria numa inovação tem que ter uma eficácia comprovada. E depois a gente, de fato, comunica para o público exatamente o benefício que ele vai ter, e como a Nay falou, de todo esse pensamento estratégico para a gente encantar e engajar. E aí eu queria fazer uma pergunta, eu posso estar fazendo uma pergunta bastante ingênua, tá? Eu vou fazer uma pergunta para o Adriano e vou pedir o comentário da Nay também. Pelo privilégio de ser professor de sala de aula, eu sou professor no Oswaldo Cruz, que é uma grande faculdade, o Adriano já foi algumas vezes lá fazer palestra para minhas crianças. Tive o privilégio de ter uma pessoa da área extremamente competente da área de proteção solar, e ela colocou um dado para mim que me assustou um pouco, por isso que eu queria colocar isso em pauta, que é o seguinte, ela falou, e aí, de novo, não sei se é protetor ou filtro, tá? Não sei se é o físico ou outro, mas ela falou, olha, dentro das dinâmicas de eficácia, peles com fator 4, 5, a eficácia é uma grande dedução, porque pelo método global, comprovadamente, né? Ter uma dinâmica de vermelhidão da pele, uma pele que não apresenta vermelhidão, não necessariamente apresenta, de fato, a dinâmica da eficácia. Ou seja, se esse racional que eu estou construindo na minha cabeça está certo, tá? Por isso que eu queria até colocar em pauta,
A proteção solar, mesmo sendo uma dinâmica de saúde pública, indo muito além da dinâmica de cosmético, da relação de identidade, para a pele negra é um grande achismo, né? Porque dedução na ciência é um achismo. E aí eu queria muito perguntar primeiro, Adriano, isso que eu estou colocando em pauta, essa pergunta é uma pergunta boba, é uma pergunta de fato justa? Existe uma necessidade da gente recriar métodos, independente de serem globais ou não? E Nai, logicamente, colocando, a partir do momento que o Adriano responder, queria perguntar até onde as dinâmicas, as limitações de eficácia de empresas, né? O Adriano é um mestre em criar métodos, mas de outras empresas que não tenham a excelência, né, do nosso amigo, é um fator limitante para a inovação? E aí, Adriano, desculpa, fique super à vontade, pode puxar minha orelha se eu falei besteira, tá? Perfeito. Não, total sentido. Na verdade, como já colocado aqui na apresentação anterior, né, razão dos melanócitos, da melanina presente na pele, você já tem um fator natural da pele. Então, normalmente, os guias dermatológicos recomendam a aplicação de um FPS 15, né, para fototipo 5, fototipo 6. Né? De fato, a exposição à radiação solar, o primeiro evento é o aspecto inflamatório, a formação do eritema. Né? Então, se busca, sim, fototipos mais claros, justamente por ser o endpoint de leitura para os métodos de fator de proteção solar. Normalmente, na literatura, tudo que você desenvolve em termos de metodologias, você utiliza extremos. Então, o fototipo mais claro é o extremo para que você desenvolva a sua metodologia para a leitura da fator de proteção solar. Então, novamente, assim, sim, é extremamente importante a proteção solar, dado os efeitos inflamatórios, ou seja, o fotoenvelhecimento crônico, né, dado a exposição exacerbada à radiação. Isso é um ponto. Eu gostaria apenas de voltar, antes da Nayara, a um ponto aqui que eu vi no chat aqui, falando sobre a questão do clima. Né? Então, novamente ressaltando que, por você não ter produtos desenhados especificamente para o cabelo étnico, né, você utiliza produtos em excesso. E por isso que eu mostrei uma metodologia anterior, que é justamente medir esse excesso de produtos sobre o cabelo. Então, dado o clima, dado as condições litorâneas do nosso país, a população está praticamente concentrada na zona litorânea, você sim tem a situação de maior produção de suor escorrendo no rosto, então significa maquiagens que deve ser mais adequada a essa questão da sudorese forçada, o escorrimento do produto nos olhos. Então, muito disso se vem da condição de excesso de substâncias, de moléculas presentes na composição dos produtos. Então, eu deixo esse ponto aqui para refletir, Nayara, e vamos dar continuidade. Sim. Não, faz total sentido mesmo isso que você falou, Adriano, e até pegando esse ponto, né, que a gente comentou, tem até um dado também muito interessante que fala o seguinte, que 70% das mulheres negras, elas optam por fazer a depilação não usando cremes depilatórios por conta de foliculite, porque traz muita foliculite para elas. Né? Então, quando a gente, respondendo à pergunta, quando a gente olha os produtos, as pessoas, esses produtos que são categorizados para todos os tipos de pele, ou que são categorizados para as peles negras, mas que não passaram por um painel ou um teste de eficácia adequado, pode até ter uma compra, mas a recompra ela fica totalmente comprometida, porque as pessoas entenderam que a eficácia daquele produto não serve para elas, ou que o produto não traz eficácia. E um outro dado também super importante é que 56% das mulheres brasileiras de classes A e B estão optando por comprarem produtos importados por conta da eficácia do produto, porque muitos produtos nacionais brasileiros não trazem eficácia ou não dizem ter eficácia que elas procuram, principalmente quando se fala de cabelo. E a gente é um mercado tão poderoso de cabelo, com tantos ativos, com tanto desenvolvimento, com tantas indústrias, e a gente não consegue, né? Não consegue, não, né? A gente não trabalha nesse sentido. Então, acho que, de novo, isso é uma grande oportunidade. Eu acho que as empresas têm falhado muito nisso, de não trabalhar em testes de eficácia, desenvolverem metodologias,
para que possam ser feitos produtos específicos com eficácia comprovada para esse público. Perfeito. Gente, eu queria agradecer imensamente, é uma honra ter vocês aqui. E eu não podia fechar sem antes pedir uma coisa que a gente sempre pede, que é o seguinte, tanto para Adriano quanto para a Nay. Que puxão de orelha e que dica vocês dariam para quem está nos ouvindo? E puxão de orelha é, sabe que aquela pessoa fofa que olha pra gente e fala, mas isso tudo aí é uma grande frescura. E essa dica do tipo, cara, eu quero ser Adriano Nay quando crescer. Eu diria primeiro, Raoni, que a cabeceira da cama de todos aqui deve sempre conter literaturas técnicas atualizadas. Tem aí um universo bibliográfico bastante extenso, mas não tem sido dado a atenção devida. Então, a recomendação, né, que eu sempre menciono a todos, é vamos procurar nos atualizar. Tem muita coisa publicada nos últimos tempos e que se estas atualizações tivessem, né, fossem prioridade na vida de muitos dos que aqui estão, certamente nós teríamos produtos melhores. Eu acho que para nós brasileiros, né? Eu até vi esses dias muito interessante um TikTok de uma moça norte-americana falando de um produto brasileiro, que é um produto que a gente tem aqui no Brasil há muitos anos, há mais de 20 anos, e ela exaltando essa marca, né? Falando, olha, esse produto traz isso, traz isso, traz isso. E era um produto para cabelo crespo. E eu achei assim muito interessante, porque a própria marca não fazia a propaganda que a menina influencer do TikTok estava fazendo. Eu acho que a gente tem sim, muita oportunidade de publicidade, a gente tem muita oportunidade para trazer pessoas que estão sendo representadas ali naquele produto dentro desse contexto de social media. A gente não vê muitas propagandas, a gente não vê métodos de uso adequado dos produtos, como usar, fazer uma rotina de beleza, de skincare para a pele negra, a divulgação desses produtos em várias mídias sociais e, principalmente, inovação dentro desses produtos. Se a pele negra ela é diferente, por que a gente não focar nela? Para a gente não fazer produtos específicos para ela. Então, eu acho que cabe aí, fica até uma lição de casa também para os pesquisadores, quando forem estudar, quando forem desenvolver, estudar ativos específicos, estudar de acordo com o desenvolvimento específico, né? Então, eu compartilho aí das falas do Adriano, né? Para que a gente tenha, assim, um estudo mais específico, literaturas específicas, as empresas de ingrediente também fazerem essas apresentações para as empresas, né, B2C aí, para que isso se contemple no mercado de uma forma mais assertiva. Eu acho que o que falta, porque oportunidade a gente tem, eu acho que o que falta é ser mais assertivo aqui nos nossos desenvolvimentos, focar nisso, porque o mercado precisa e está buscando fora. Então, acho que a gente tem que concentrar nossas vendas internas aqui no Brasil. Perfeito. Adriano levantou a mão? Um último comentário, havia me esquecido. Pessoal, não necessita de investimentos de alta esfera. Há metodologias bastante simples que vocês podem aplicar no dia a dia do desenvolvimento. Eu mencionei a busca por literatura, justamente isso, para inspirar a aplicação de métodos simples. Laboratórios mais simples têm condições de estudar uma hidrofobicidade, têm condições de realizar testes em mechas, têm condições de fazer um trabalho mais respaldado, mais responsável. É interesse. Vamos nos interessar um pouco mais, tá? Principalmente com relação à segurança dos produtos. Perfeito, gente. Então, eu queria agradecer. Fechamos com chave de ouro esse painel. Adriano, Nay, mais uma vez, muito obrigado. É uma honra ter vocês aqui com a gente. E espero poder contá-los com vocês ao longo da nossa programação também, para levantar pontos que vocês acham interessante. Aqui a casa é nossa, tá bom? Então, gente, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.